Então, assim, como que o demônio controla a nossa mente? A partir do momento que a gente é alienado, que a gente não tem um propósito, a gente fica muito mais sujeito a ser influenciado pelas circunstâncias. Porque quando a gente não tem um objetivo, é aquela frase do gato da Alice, né? Pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E é muito literal, qualquer trabalho serve, qualquer faculdade serve, qualquer curso serve, porque a gente só tá seguindo, a gente não tem um objetivo. Eu acho que a parte mais difícil é, de fato, a gente encontrar um objetivo, né? O que nos move, o que alimenta a nossa essência. Eu mesma ainda tô tentando encontrar isso. Eu sei que eu gosto da internet, eu sei que eu gosto de conversar com vocês e eu gosto de apontar os pontos de vista que eu tenho, os pontos de vista que os meus amigos trazem pra minha vida e como isso agrega pra mim. E eu gosto disso, eu gosto de conversar aqui com vocês, ter esse momento. Então, eu acho que vai muito da gente entender quais são os valores que a gente carrega e as coisas que a gente gostaria de deixar de fato nesse mundo. Eu acredito que a gente tem essa vida para fazer as coisas que a gente tem que fazer. Me entristece muito o fato, a ideia de ter que viver uma vida de tal jeito, de tal maneira, com as mesmas regras, fazendo as mesmas coisas, ficando presa a um ambiente. Eu não gosto disso. Isso não me deixa feliz. E, de fato, é uma coisa que me incomoda muito. Então, eu resolvi trazer aqui os 4 que tem no livro de Napoleão Hill, os 4 medos dos quais os demônios usam para controlar a gente. E eu vou abordar aqui com vocês cada um deles e qual é o meu ponto de vista sobre eles. O primeiro medo é o medo da pobreza. Então, assim, muitos de nós já vivemos em uma condição, principalmente aqui no Brasil, de sobrevivência, onde o nosso trabalho compra as coisas básicas para manter a nossa vida. E eu acho que o fato de a gente ter medo de se manter nisso é o que nos mantém dessa maneira. Então, eu acho que a partir do momento em que a gente nega essa circunstância, a gente começa a criar cenários para mudar essa realidade. Então, como é que eu posso explicar? Os momentos onde eu mais me mantive em uma escassez, que eu usaria o termo escassez, não pobreza, foi os momentos em que eu mais tive medo da realidade. Como que a gente pode superar esse medo? Entender que a pobreza ela não vem só de um estado físico, ela vem de um estado mental. Ai, que papo de coaching. Mas é real, né? Tem muita gente que tem dinheiro, mas é pobre de pensamento, é pobre de afeto, é pobre de humanidade, eu diria. Porque não consegue ter um carinho e ter um entendimento sobre a realidade do outro e o impacto daquilo na vida das pessoas. E não... Eu não sei nem justificar muito bem como isso funciona. Mas, de fato, eu acredito que tem pessoas que têm poder aquisitivo e não têm um amor pela transformação do outro. Então, tipo assim, é realmente uma ganância, não é uma ambição. Que ambição é diferente de ganância, né? Eu acho que esse é o sentimento mais pobre que alguém pode ter. É a ganância. Mas, enfim, vamos lá pro próximo medo. Segundo medo que o diabo usa pra nos controlar. É o medo da crítica. Eu acredito que cada vez mais as pessoas, analisando o contexto, elas têm medo de ser julgadas por aquilo que elas são. Tipo assim, como assim tu tá falando, apontando algo que eu de fato sou? Sabe? Como ousa apontar quem eu sou de fato? Eu vejo mais ou menos dessa forma. Eu acredito que as pessoas estão ficando cada vez mais sensíveis a coisas que são verdades. Elas estão negando a verdade porque é mais confortável para elas aceitar uma mentira do que de confrontar de fato quem elas realmente são, o que elas realmente fazem, o que elas realmente gostam. Porque aí assim elas entram em um mundinho perfeito e fica mais fácil viver a vida. Mas algumas verdades precisam ser ditas e às vezes algumas verdades não vão ser tão carinhosas de serem ditas. Às vezes elas vão ser rudes, porque elas são de fato rudes. E cabe muito a nós ter o senso de aceitar e discernir o que é, o que não é. Eu vejo que até eu mesmo, na hora de falar algumas coisas, eu fico assim, como essa pessoa vai interpretar? Porque as pessoas estão sensíveis demais para a verdade. E às vezes o que eu quero dizer não é o que a pessoa está entendendo.
Às vezes eu tô falando alguma coisa e logo aquela pessoa se ofende porque a perspectiva dela sobre as coisas tá totalmente distorcida. Não foi sobre aquilo que eu tava falando, mas foi aquilo que ela interpretou e logo ela se ofendeu. E também o medo da crítica, ele tá muito relacionado a, por exemplo, o que aquela pessoa tá pensando desse vídeo que eu postei, o que aquela pessoa tá pensando da cor do meu cabelo, o que aquela pessoa tá pensando sobre o meu corpo, que são pontos que eu mesma abordo sobre mim. E dane-se. Eu acho que o ponto mais válido sobre o medo de superar a crítica, como superar esse medo, né, seria o que eu gosto. Eu gosto da cor do meu cabelo? Eu gosto do meu corpo? Eu não gosto do meu corpo? Beleza, como eu trabalho isso? Porque, de fato, o maior impacto tá em como eu vou levar essa circunstância, porque eu vou me acompanhar durante toda a minha trajetória. Não vai ser aquela opinião que vai mudar a minha vida. Até porque, nos momentos difíceis, nos momentos de necessidade, são poucas as pessoas que estão do meu lado, às vezes não tem nenhuma, em algumas pessoas. E sou eu que vou ter que me mover para me tirar daquela circunstância. Então, tanto faz o que o outro pensa ou deixa de pensar sobre a minha vida. Eu tenho que ter esse discernimento e a empatia, óbvio, o senso das coisas, de ver se aquela crítica realmente faz sentido, se aquela crítica vem de uma pessoa que está num patamar onde eu desejo chegar, seja cognitivo, seja físico. Tem uma mulher julgando eu gravando vídeo. Tá vendo? Isso é medo da crítica. Será que eu vou ser rejeitado pela minha forma de pensar? E se for, que bom. Que bom que pessoas te rejeitam pela tua forma de pensar. Nem todo mundo tem que concordar contigo. Porque senão seria insuportável, né? Agora, vamos lá para o terceiro medo. O medo da doença. Gente, esse medo aqui... Ai, chega a me dar um negócio. Porque existe, de fato, pessoas em que vivem sempre assimilando que eu tô com esse problema, porque eu tô com essa dor de cabeça, porque eu tô com essa tosse, porque eu tô com não sei o quê, porque, sabe? É como se a pessoa ficasse constantemente... É como se ela tivesse um hiperfoco nessa circunstância e ficasse a todo momento visualizando essa situação. E é muito perturbador, eu diria. Porque é uma mente que ela mesma se sabota. E aí logo ela pensando que tá doente, ela baixa. Existe todo um contexto científico de quando a gente tá triste, quando a gente tá preocupado, o nosso sistema imunológico, ele se adapta a essa circunstância. Por isso que ver notícias ruins na TV é tão ruim, porque o nosso corpo ele não entende, ele não discerne que aquilo ali não é real, e logo ele se coloca num estado de preocupação real, e baixa a imunidade, e baixa o nosso funcionamento fisiológico, e aí a gente acaba, de fato, adoecendo por circunstâncias que não são nem reais. Então esse é um medo muito perturbador, porque às vezes o fato de tu acreditar tanto naquilo faz com que, de fato, tu atraia aquilo e fique doente. Então esse é um dos medos que me perturba bastante, vamos dizer assim. O medo do amor. Nossa, esse aqui nós vamos ter que falar. Porque durante esse ano, esse medo se teve muito presente na minha vida e no meu cotidiano, em diversas circunstâncias e pessoas diferentes. Muitas pessoas não é que elas têm medo do amor, elas têm medo de serem traídas, de serem enganadas, de serem rejeitadas. E isso tem um impacto na nossa realidade muito grande. Porque eu percebo que, como eu penso, tá? Eu acredito que quando eu amo alguém, eu sou muito verdadeira e genuína com essa pessoa, eu sou muito leal e eu quero que essa pessoa se desenvolva e cresça junto comigo. E esse é o meu coração, é o meu modo de pensar. Quando eu me relaciono com outra pessoa, eu espero que essa pessoa tenha essas mesmas características que ela tenha essas mesmas qualidades, porque eu considero isso qualidades. Só que algumas pessoas não vão ter isso. Porque algumas pessoas têm medo de se entregar, de ser verdadeira, de amar, por causa dos traumas do passado dela. Ou porque de fato isso não é do caráter dessa pessoa. E isso é um problema. A falta de caráter é um dos maiores problemas quando se trata do medo do amor. Porque assim, eu não amo o outro esperando que o outro me entregue as mesmas coisas, por mais que eu gostaria que me entregasse. Eu amo o outro por quem ele é. E, consequentemente, ele me mostra se vale a pena eu continuar
cultivando esse afeto por essa pessoa, dedicando a minha energia e a minha atenção a essa pessoa. Só que algumas pessoas sofreram tanto no passado que elas, como é que eu posso dizer? Elas evitam olhar de fato como é a realidade, porque a realidade não é tão doce, não é tão boa, mas também não significa que todas as pessoas se tornaram ruins porque alguém te feriu. Que a partir do momento que tu reconhece que esse teu pensamento não é porque tu é super evoluído, e sim é um trauma que tu carrega, que tu não tá disposto a ser vulnerável para as pessoas porque tu tem um trauma e tu tem medo de se ferir de novo, tu não vai nunca viver um amor de verdade. Porque da mesma maneira que existe uma pessoa como você, que foi capaz de amar, que foi capaz de ser verdadeira, que foi capaz de se entregar, existem pessoas no mundo que ainda são assim. Só que a partir do momento que tu começa a ver toda a realidade de acordo com o teu trauma ou da tua dor, tu não consegue ver mais nada de bom, porque tu só consegue ver essas coisas. Tu só consegue ver o ruim, só consegue atrair o ruim. E às vezes tu tá machucando uma pessoa que era como você, que não ia te enganar, que não ia te mentir, que óbvio não ia ser perfeita, que ia errar contigo, porque nenhum de nós somos perfeitos. E tu não consegue reconhecer isso porque tu tá mais conectada com o fato de vão me ferir. Tu tá mais numa defensiva do que no fato, de fato, a intenção de amar. E eu percebo que cada vez mais nós estamos dentro de relações vazias. Relações onde a gente tem troca de coisas que são importantíssimas, que são... Porque eu vinculo muito isso à nossa alma. Eu acredito que as pessoas que a gente se relaciona, elas estão muito conectadas com o nosso mais íntimo possível. E eu não posso, segundo os meus valores e os meus princípios, é como eu me sinto. Eu não posso disponibilizar, eu não posso entregar isso daqui para qualquer pessoa. Eu não posso expor esses valores para qualquer pessoa, porque não é todas as pessoas que merecem fazer parte disso. E a partir do momento que eu torno isso muito objetificado, que eu torno isso como se fosse algo banal, eu mesma vou corrompendo a minha alma, porque eu vou percebendo que de fato sim, existem muitas pessoas ruins e vazias. E se eu ficar me entregando a essas pessoas, logo eu serei mais uma. E eu não quero isso pra minha realidade. Isso não me conforta, isso me perturba. E o que o outro é não diz respeito a quem eu sou. Então, se eu entregar uma pessoa, se eu gostei daquela pessoa, aquela pessoa me cativou, e ela estiver mentindo pra mim, ela não estiver sendo verdadeira com quem ela me apresentou ser, isso é um problema dela. Isso é uma dor e um fardo que ela vai ter que carregar, não eu. Porque eu sei que eu fui verdadeira, eu fui genuína, eu quis nutrir algo verdadeiro e bom. Se a pessoa não quis, tá tudo bem. Isso é o que ela é, diz respeito a ela e não a mim. Então acho que as pessoas têm que deixar de se tornarem tão negativas por causa das coisas ruins que aconteceram com elas. Tem um gordinho aqui, ó, gente. Ele gostou de mim, pelo visto. Ou tá sentindo o cheiro do Max, provavelmente. O diabo, ele controla nossa mente através dessas coisas. Porque ele vai distorcendo a nossa realidade, porque a gente permite, né? Quando a gente não sabe pra onde a gente vai, tudo fica muito mais suscetível a ser bom. Mas quando a gente sabe o que a gente quer pra gente, quem a gente é, aonde a gente quer chegar, essas coisas elas vão ficando inválidas na nossa realidade. Quando eu sei que eu não sou um objeto, quando eu sei que eu tenho valor, quando eu sei que eu sou uma pessoa de caráter, uma pessoa que busca crescimento, eu não vou aceitar uma pessoa que tem princípios diferentes desse na minha realidade. E se uma pessoa mentir que ela tem esses princípios, aí eu não posso fazer nada. Eu sei o que foi me apresentado e não aquilo que eu não sou capaz de enxergar. E eu vejo muito que... Eu vejo na minha realidade, tá? Pessoas que são incríveis, que eu considero que poderiam estar falando coisas incríveis aqui pra vocês, que muitas vezes elas se fecham por medo dessas pessoas ruins, por medo dessas críticas de pessoas vazias que escolheram ser assim. Elas não eram assim, elas escolheram viver dessa maneira e criticar o outro por causa disso. E elas se fecham e deixam de
expressar ideias que eu considero extraordinárias para o mundo que precisa ouvir as coisas que elas estão falando. Então eu sempre tento trazer, baseado nas minhas relações, as coisas que eu escuto e que eu acho interessante de compartilhar com vocês. Eu estava tendo uma conversa com uma amiga minha e a gente estava falando sobre como as pessoas elas vêm para nossa realidade para nos ensinar sobre a vida. É como se cada pessoa que a gente se conecta, ela viesse para nos ensinar um pouco mais sobre nós mesmos. É como se fosse, sou até meio narcisista falar isso, né? Mas é como se as pessoas viessem pra nossa vida pra ensinar coisas sobre a gente que a gente não é capaz de ver sozinho. Então, todas as pessoas das quais eu já tive algum tipo de relação, elas agregaram na minha vida de maneira que se elas não tivessem passado pela minha história, eu não teria aprendido essas coisas. Então, sejam elas boas ou ruins, todas as pessoas que entram na nossa realidade, eu não acredito que seja por acaso. Porque eu acredito que o mundo é muito grande, existem muitas pessoas, existem muitos interesses, muitas belezas, muitas personalidades. E por que logo eu cativei aquela pessoa? Por que logo a gente teve tanta afinidade para ter esse vínculo? Seja de amizade, seja de relacionamento, seja qualquer outro tipo de relação. Por que eu? Por que essa pessoa? Eu acredito muito em Deus e eu não acho que nada é por acaso. Isso vai de cada pessoa, de cada crença, de cada religião, de cada querer acreditar se é destino, se é sorte. Cada um chama do que quiser. Eu chamo que Deus está planejando as coisas para nos ensinar algo, para nos moldar para aquilo que a gente precisa ser. Eu tenho muito forte dentro de mim um senso de propósito. Eu não acredito que a minha existência seja só para trabalhar, só para me relacionar com outras pessoas, só para ir para festa, só para estudar uma determinada faculdade, exercer uma certa profissão. Eu gosto muito de ver as coisas com um propósito. Isso me traz vontade de viver, como se fosse a minha vitalidade para me manter viva. Porque de fato eu acredito que o mundo é um lugar cruel. E eu acredito que o mundo precisa. Eu tenho esse senso, né? Nossa, como ela é heroína. Não, na verdade eu não sou nada heroína. Mas eu acredito muito que a gente precisa de pessoas assim na nossa existência. A gente precisa de pessoas que tenham essa ótica sobre a realidade. Porque se todo mundo se convencer de que sim, o mundo é ruim, então eu posso ser ruim, o que vira o mundo? Então talvez o nosso medo da crítica às vezes nos impede de impulsionar alguém, de incentivar alguém a ser melhor. O nosso medo da pobreza às vezes nos impede de prosperar e fazer com que outras pessoas vivam de uma forma melhor. O nosso medo da doença às vezes faz com que a gente adoeça e só veja os problemas da vida, as doenças da vida. E o nosso medo do amor às vezes faz com que a gente olhe com tanta negatividade para o mal que o outro nos fez, que a gente se torne ruim. Eu acredito que o nosso maior poder é a nossa vulnerabilidade. A partir do momento que a gente reconhece o quão vulnerável a gente consegue perceber o quão forte isso nos torna também. Eu acredito que o meu maior superpoder seja a minha vulnerabilidade. Eu consigo muito entender o que o outro sente. Eu tenho um senso de empatia que eu consigo de fato sentir a dor do outro. E às vezes isso me consome. E isso é ruim. E é uma coisa que eu tenho que aprender a lidar constantemente. Porque como eu posso cuidar do outro se eu também tenho que cuidar de mim para poder cuidar do outro? Então eu não posso deixar a dor do outro consumir a minha. Acho que esse vídeo de hoje foi uma grande loucura. E sempre pode ter um pouco mais. E eu adoro conversar com vocês dessa maneira, porque eu me sinto realizada de poder expressar essas ideias com vocês. E de estar nessa era onde eu posso expressar de fato essas ideias. Quem gostou, eu vou pedir para curtir o vídeo, para compartilhar, para comentar. Coisas que vocês gostam de falar, como esse vídeo impactou vocês, pontos que vocês gostariam de debater junto comigo. Porque eu acredito que o YouTube ele é muito isso, pra mim. Ele é um senso de comunidade onde a gente pode crescer junto, de uma forma menos poluída, de uma forma mais contínua, diferente de outras redes.
Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse cenário. Um beijo da Tef.